Boa tarde, pessoal. Boa noite para quem está assistindo essa apresentação aqui só na parte da noite. Vou tentar fazer então essa gravação aqui. Eu baixei um programinha experimental, vai ficar aparecendo aí umas legendas a cada tempo aí, vai aparecer umas notificações na tela. Mas acho que dá para ver bem aí os slides e seguir minhas explicações. E para quem ainda quiser bater um papo ou tiver alguma dúvida a respeito do material de hoje, vocês podem entrar em contato comigo e me ligar, mandar mensagem, mandar e-mail, enfim, pelos meios que vocês acharem necessários para conversar comigo a respeito do material da aula passada e a respeito do material de hoje, que é rede de distribuição de ar comprimido. Tá? Bom, pessoal, a rede de distribuição, então, para que a gente faz uma rede? Porque para você utilizar um compressor para cada equipamento, isso é muito difícil, é muito caro e acontece somente em casos esporádicos, quando você tem um equipamento que consuma de repente um ar ou uma vazão muito grande ou uma pressão muito grande que destoe muito dos demais equipamentos que você tem na tua empresa. Mas são casos isolados, então onde a gente usa um compressor para cada equipamento. Nos demais casos, o mais racional, o mais econômico, então, quando você tem vários pontos de aplicação, é você fazer ou efetuar a distribuição do ar comprimido, situando as tomadas nas proximidades dos seus utilizadores através de uma rede de distribuição de ar. A função dessa rede de distribuição de ar, então, ela tem por principal função comunicar a fonte produtora. Quem é a fonte produtora de ar comprimido? É o nosso compressor. Então, a função dela é comunicar o compressor com os equipamentos que vão consumir esse ar comprimido. E a rede também funciona como um reservatório para atender as exigências locais. O que é isso, pessoal? Às vezes o pessoal usa uma tubulação de diâmetro um pouco maior do que a que serviria para eles, para utilizar a própria rede como um sistema de armazenagem, como um reservatório de ar. Então aí você elimina a necessidade de você ter um reservatório extra de ar na tua rede. É claro que não dá para comparar o armazenamento dentro da rede com o do reservatório, né? Mas a própria rede às vezes ela quebra um galho. Então, um sistema de distribuição, quando ele é bem, não digo perfeitamente como está escrito aqui, mas quando ele é bem executado e bem projetado, ele não apresenta ou apresenta uma pequena perda de pressão. A perda de pressão, ela sempre vai existir, pessoal, porque toda vez que o teu ar comprimido, a tua água que esteja escoando dentro da tubulação, encontrar uma curva, encontrar uma torneira, encontrar uma válvula, encontrar um regulador, ele vai ter uma perda de pressão. Então, quando eu projeto bem, quando eu executo bem esse sistema, essa redistribuição, ela vai ter uma pequena perda de pressão entre o compressor e o meu ponto de consumo. Ela não vai apresentar o escape de ar, então o vazamento. A gente viu aula passada que vazamentos, para eu suprir a necessidade nesse vazamento, quando ele ocorre, para eu compensar ele, eu preciso gerar mais ar comprimido, e isso tem um custo energético, então eu vou gastar mais dinheiro. Então não pode apresentar escapamento, então tem que executar bem a rede. E ela tem que apresentar uma grande capacidade de separar o condensado. O que é esse condensado? É a água que vai se criar dentro da tubulação. Então eu tenho que conduzir essa minha água para um ponto específico, nós vamos ver lá para frente, aonde eu vou poder então retirar essa água de dentro da minha tubulação. Em termos de layout de rede, na hora de apresentar essa rede para alguém, ou na hora de você fazer ou passar as informações para alguém que vai executar essa rede, o que ela tem que apresentar, pessoal? Ela tem que apresentar todas as ramificações. Nessa figurinha lateral aqui, eu estou vendo a rede num formato isométrico, Então vocês já aprenderam AutoCAD aí, Ângulo de 30 graus aqui, ângulo de 150 para cá, para fazer um isométrico. Então, eu apresento ela em isométrico, onde eu apresento aqui toda a minha redistribuição principal, saindo do compressor, passando pelo reservatório, secador, então toda a minha distribuição. Apresento os ramais, então aqui, Então, onde que vai ter meus pontos de consumo? Ah, mas eu vou ter uma ampliação aqui nesse cantinho aqui para frente. Então, aqui tudo tem que identificar lá, ponto para futura ampliação. Outra coisa que a gente tem que identificar quando faz um croquisinho desse é o que eu tenho de conexão. Aqui vai ser um cotovelo ou vai ser uma curva soldável? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho que ter onde é que vai ter minhas válvulas de fechamento, minhas válvulas de bloqueio.
Onde é que estão meus separadores de condensado? Qual pressão que eu vou utilizar nesses pontos aqui para ver se eu precisar reduzir as pressões? Então, isso tudo aí a gente tem que colocar num croquisinho ou num projeto de rede de ar comprimido, aonde quando a gente voltar, a gente pode esmiuçar um pouquinho melhor essa parte de identificação e tentar até mesmo fazer um desenho aí em isométrico de uma rede de ar comprimido dessa. Mas basicamente, então, apresentar a sua rede principal, os seus ramais, as suas conexões e as pressões de cada ponto ou de cada seção. A gente pode pegar uma seção, por exemplo, aqui, ó. Essa seção aqui, a pressão vai ser de 5 kg. Aqui a pressão é de 8. Então, temos que identificar também as pressões de utilização. Em termos de formato de redistribuição, pessoal, de ar comprimido, o básico, o tradicional, são dois formatos, né? O formato em circuito fechado, né? Circuito fechado, e o circuito aberto. O circuito fechado, que nem está nessa figurinha aqui, né? Ele é parecido com um anel, uma forma de um anel, aonde deste anel superior aqui partem as ramificações para o ponto de consumo. Bom, esse circuito aqui ele auxilia um pouco na manutenção de uma pressão constante, porque o ar está em todos os pontos, né? Então, está distribuído, ele está fechadinho. Ele dificulta aqui a separação do condensado da água. Por quê, pessoal? Porque às vezes eu estou usando o ar aqui, então a água, ou que está junto com esse ar, escoa para esse lado. Ó. E quando eu utilizo aqui, ele pode escoar para esse lado. Certo? Então, aí dificulta um pouquinho essa separação, mas uma rede bem executada, com uma inclinação correta, como nós vamos ver lá para frente, pode minimizar esse problema. O circuito aberto ele é utilizado para alimentação de pontos isolados. Aqui, ó. O circuito aberto é utilizado para alimentação de pontos isolados, pontos distantes. Então, eu vou olhar aqui nessa figurinha lateral aqui, pessoal. Ó. Imagine você se eu tivesse um ponto de consumo aqui no cantinho rosa, aqui, ó, né? Nesse canto aqui. Só esse ponto aqui, mais nada perto. Então, eu teria que vir com essa rede, alimentar o ponto que está aqui e depois voltar com ela para fazer o circuito fechado. Então, não tem sentido eu gastar tudo isso aqui de rede, né? Gastar essa grana aí, tem rede, vai ter perda de carga, para alimentar esse pontinho que vai estar aqui no canto, né? Então, aí nesse quesito, eu uso o circuito aberto, que é o circuito que a gente encontra, na maioria das vezes aí, nas empresas aqui da região, em mecânicas, em oficinas. Tu vai encontrar sempre rede de circuito aberto. Muito difícil encontrar uma rede de circuito fechado, a não ser que sejam em grandes empresas. Bom, a válvula de bloqueio, né? Estamos falando de linha de distribuição, então a válvula de bloqueio, eu tenho que colocar a válvula de bloqueio na minha linha, pessoal. Tenho que planejar e colocar essas válvulas em determinados pontos, né? Então, por que a válvula de bloqueio serve? Ela deve ser prevista na redistribuição para permitir a divisão desta rede em seções, que tornam-se isoladas para inspeção, modificação ou manutenção. Assim, evitamos que outras seções sejam simultaneamente atingidas. Então, veja bem aqui, ó. Aqui eu tenho aqui nessa figurinha, né? Eu tenho aqui um exemplo, ó, compressor, passa pelo reservatório e vai distribuir. O cara colocou válvulas de bloqueio aqui, ó, certo? O que acontece? Vamos dar um exemplo que esse secador aqui deu problema ou está vazando, eu tenho que fazer uma manutenção nele. Então, eu fecho essa válvula de bloqueio aqui, essas duas, né? E libero a de cima. Então, o ar vai passar, vai conseguir seguir adiante lá na nossa indústria, né? Nesse quesito aqui, e eu vou conseguir fazer a manutenção desse ponto aqui. Então, eu isolei a seção. Mas vejam bem, pessoal, não necessariamente não necessariamente é só para consertar esse tipo de coisa aqui, ó. Olha o mesmo exemplo, ó, essa linha ela tem uma ramificação, né? Então ela vem para cá, desce, vem para cá, desce e vem para cá. Se eu estou com um problema aqui nesse secador aqui de baixo, ó, e eu não tenho essa válvula de bloqueio aqui, ó, essa válvula anterior ao secador, o que teria que acontecer? Ó? Eu teria que vir seguindo essa rede até eu encontrar um ponto de bloqueio. Ó, mas onde é que está aqui? Seria o próprio reservatório. Então, eu teria que isolar o ar aqui no reservatório para consertar esse secador aqui. Ó. Mas o que aconteceria com o camarada que está trabalhando aqui nessa ponta? Ó? Cortei o ar aqui. Ó. Então, vai faltar ar aqui, vai faltar ar aqui, vai faltar ar no de baixo. Então, para evitar isso, eu coloco essas válvulas de bloqueio também para isolar seções. Ó. Então, se eu tiver uma válvula aqui, eu corto essa válvula e consigo trabalhar nessa linha, enquanto as demais aqui estão funcionando. Válvula de bloqueio, para quem não conhece,
é essa figurinha aqui, né, pessoal? Opa, desculpa. Essa figurinha aqui de baixo, ó. Isso aqui pode ser considerada uma válvula de bloqueio, certo? Qualquer válvula que interrompa a passagem de fluxo, né? Então, essa aqui pode ser uma válvula monobloco, uma válvula tripartida, uma válvula de PVC, tem diferentes tipos de válvula, mas qualquer equipamento pode ser até uma torneira, pessoal. Por que uma torneira não seria uma válvula de bloqueio? Ela não restringe o fluxo? Então, o negócio é restringir o fluxo, cortar o fluxo. Qualquer coisa que sirva para cortar meu fluxo pode ser utilizada, então, como válvula de bloqueio, certo? Então, ela serve para isolar as seções que facilitam a minha manutenção, inspeção ou modificação. Isso é válvula de bloqueio e para que elas são utilizadas. Em termos de rede, pessoal, de distribuição, né, são tubos, né? Então, esses tubos eles podem ser metálicos, né? Latão, cobre, aço inoxidável, aço trifilado, aço galvanizado, né? E podem ser os não metálicos, os sintéticos, certo? Mangueiras, os PVC, os PPR, que o pessoal usa bastante, inclusive para água quente. Então, são os materiais aí que a gente pode utilizar na rede de ar comprimido. É claro que podemos utilizar um cano de PVC como se fosse uma tubulação de água, por exemplo. Eu posso. A que pressão que tu vai usar? Então, a gente tem que ser um pouco coerente, né? Eu não vou usar lá um tubinho de água para colocar uma pressão aí de 10, 12 quilos ou 8 quilos, né? Pô, é perigoso. Então, para cada pressão, o seu material é equivalente, tá? Bom, os mais comuns aqui que a gente utiliza, né? Polietileno, poliuretano, nylon e borracha com lona. Borracha com lona está aqui, pessoal, né? As mangueiras. Aqui o tubo de cobre, uma alta flexibilidade. Ainda tem muitas instalações aí antigas que utilizam a canalização de cobre. E essa figurinha aqui, por último, as mais modernas, que são as tubulações em PPR, certo? Que agora tu vai olhar redes novas aí, é tudo rede desse tipo aqui, certo? Mas esse tipo aí, pessoal utilizado aí até 3/4 de polegada, né? 1 polegada para cima, aí você já opta aí pelo cano de aço, né? Cano de aço, e você pode, tu tem mais opções de diâmetros aí, tá? E até fica um pouco mais fácil a parte da execução e montagem dos tubos de aço, porque você utilizar um cano desse aqui, ó, né? Esse azulzinho aqui, PPR, e de 1 polegada para cima, começa a ficar um pouco ruim o manuseio na hora de fazer a instalação, como a gente vai ver na sequência aqui, ó, né? Então, a ligação entre o tubo, pessoal, as ligações, né? Eu tenho um tubo, geralmente ele vem aí em barra, se for de aço, barra de 6 metros, né? Então, se tu tem uma rede de 20 metros, vai ter que ligar uma barra de 6 metros, uma outra barra de 6 metros, uma outra barra de 6 metros. Então, como é que tu faz isso? Tu pode fazer por rosca, né? Vai rosquear, vai botar luva, vai botar uma união. Você pode fazer por solda. A solda é essa elétrica que a gente conhece, né? Eletrodo revestido, MIG-MAG, TIG. Ou por termofusão, que é o que o camarada aqui nessa fotinho está fazendo, né? Termofusão. Tu pode fazer uma união por flange ou por acoplamento rápido, que é essa que a gente vê aí em posto de combustível, né? Os engates rápidos na parte de ar. E dependendo de como você for fazer essas ligações, elas devem apresentar uma boa vedação, certo? E em se tratando de roscas, pessoal, acho que todo mundo já sabe, né? Para evitar o vazamento nas tubulações rosqueadas, então eu preciso usar uma fita veda-rosca, né? Porque toda rosca ela tem algumas imperfeições. Então o veda-rosca, aquela fita Teflon branquinha, para quem não conhece, a gente passa nas roscas aí. Quando a gente voltar, eu vou levar em aula aí uma tubulação para a gente fazer uns testes e fazer umas montagens. Então vocês vão poder passar essa fita veda-rosca aí e fazer uma montagem em tubulações rosqueadas. Mas o que o pessoal hoje, em grande maioria, está usando é essas conexões aqui, né? A ligação entre tubos por termofusão. Isso aqui é uma maquininha, vocês podem ver um fiozinho passando por trás lá, ó, né? Tá ligando na tomada. Então o cara está aquecendo essas conexões aqui e depois ele junta uma na outra e quando ela esfriar, ela solda por termofusão. Está sendo muito usado e a maioria do pessoal aí só está usando esse tipo de rede. Inclusive, pessoal, para tubulações de GLP também está vindo bastante assim agora, essas termofusão. Tá? Então, maneiras de se fazer ligações entre tubos. Rosca, solda, flange ou acoplamento rápido. Lembrando sempre de, quando for rosca, utilizar o veda-rosca, certo? Tem gente que acaba colocando aquelas Loctites, né? As colas Loctites,
também para minimizar o vazamento. O problema disso é que se tu precisar desmontar, aquilo lá depois vira uma cola mesmo e é bem complicado de você fazer a desmontagem das conexões. Aqui duas figurinhas, né? Mostrando só um pouco das conexões flangeadas. E vocês vejam, pessoal, conexão flangeada, nesse caso aqui, ó, como nesse, aqui é uma tubulação de aço flangeado, soldável, né? Olha o tamanho das curvas aqui, soldável. E aqui uma tubulação de PVC. Veja que a gente pode usar a tubulação de PVC, mas um PVC adequado para ar comprimido. Esse tipo de conexão flangeada aqui, pessoal, é só para bitolas desse tamanho aqui, ó. Dá uma olhada no tamanho aí desses canos aí, né? Dessa tubulação. Então é muito difícil se encontrar tubulação flangeada em tubulações pequenas e de diâmetros pequenos. Aí de 1 polegada para baixo é muito difícil, 1,5. É muito difícil de encontrar tubulação flangeada desse tipo aí. Bom, um pouco acima, no slide acima, quando eu falei de formatos de rede, né, o circuito fechado e o circuito aberto, foi comentado então que o circuito fechado tinha uma certa dificuldade em separar o condensado, né? Mas, se a gente faz essa inclinação aqui, pessoal, ó, fica um pouquinho mais fácil, tá? A inclinação da rede de distribuição. As tubulações devem possuir uma inclinação de 0,5% a 2% no sentido do fluxo, né? Vai escoando a água para baixo lá, né? No sentido do fluxo, para direcionar o condensado e óxidos para um ponto de coleta, evitando a formação de bolsões de umidade. Já comentamos anteriormente em outras aulas presenciais aí que a umidade não é boa dentro do ar comprimido, dependendo da utilização que tu vai ter, né? Pintura, por exemplo, área médica, então não é muito bom você ter água misturada no teu ar. Então, esses pontos de coleta são denominados drenos, né? Que são colocados nos pontos mais baixos da tubulação e devem ser preferencialmente automáticos. Mas aí, pessoal, eu digo assim, ó, das empresas que eu visitei, eu acho que nenhuma tinha dreno automático, né? Todas elas com dreno manual, certo? Então, o ideal é a gente fazer uma inclinação na rede, pessoal. Então, o meu compressor está para o lado de cá, né? O compressor está aqui e o fluxo está nesse sentido aqui, ó, né? Da esquerda para a direita. Então, a inclinação se dá no sentido do fluxo, pessoal, para que a água que está aqui dentro ela vá escorrendo para cá junto com o ar, né? E vai chegar no momento, aqui no final da rede, ou, né, no ponto mais baixo, tu vai colocar um ramalzinho e aqui embaixo tu vai colocar um dreno, mas nesse quesito aqui já está aqui, né? Ó, os purgadores aí, que são os famosos drenos, certo? Então, uma inclinação de 0,5% a 2% do comprimento. Faz uma continha ali, é uma inclinaçãozinha leve, se tu não quiser fazer conta, né? Não precisa fazer aquela coisa exagerada, mas contanto que você consiga ter um caimento aí para você fazer o condensado chegar até os drenos, né? Então, aqui embaixo está o dreno. Aqui no caso está um exemplo de um purgador, pessoal, tá? Mas não necessariamente eu preciso colocar uma coisa chicosa dessa aqui, uma coisa chique, bonitona assim, né? Um purgador, tá? Eu posso pegar uma válvula de bloqueio dessa aqui, ó, né? Que foi visto lá em cima já, ó, e engatar aqui na tubulação, ó. Deixa ela viradinha para baixo. A hora que eu quiser escoar a água que vai estar aqui nesse cano aqui, não sei em que medida, dependendo da tua captação de ar, né? Enfim, vai ter um condensado aqui dentro desse tubo aqui, ó. Então eu venho aqui simplesmente libero a válvula, né? Eu abro essa válvula aqui e o ar sai. Depois eu fecho ela e acabou-se, né? De tempos em tempos eu vou ter que abrir isso aqui para remover, né? Para tirar essa quantidade de condensado que vai estar aqui dentro do tubo, certo? Então não necessariamente precisa ser um purgador, pode ser uma válvula de corte dessa aqui conectada aqui embaixo, certo? Mas vai fazer a função de purgador, que tu vai abrir ela, vai sair o ar junto com a umidade, depois tu fecha e segue o baile. Então por isso que é necessário você inclinar de 0,5% a 2% do comprimento da tua rede para você fazer essa captação de condensado aqui no final. Bom, em relação às tomadas de ar comprimido, pessoal, as tomadas, já estamos chegando lá no ponto de consumo aqui, né? Ó, tá? Então, elas devem ser feitas pela parte superior da tubulação principal. Então, olhando aqui, ó, né? Olhando essa figurinha na direita aqui, a tomada, para chegar lá no meu ponto de consumo aqui embaixo, ó, eu parto com ela por cima da rede, ó, tá? Devem ser feitas pela parte superior da tubulação. Então, eu pego de cima e faço a ramificação. Eu faço aqui, ó, esse cabo de bengala aqui, ó, eu chamo de cabo de bengala. Tem gente que chama de pescoço de cisne, ó.
Esse tipo de montagem é chamado pescoço de cisne ou cabo de bengala. Então, eu chamo de cabo de bengala que é essa curvinha aqui, que se eu pego na parte de baixo, pessoal, para mim é muito mais, pro condensado é muito mais cômodo, né? A aguinha tá ali, aquelas gotículas de água estão vindo aqui com o ar, ó, já cai no meu tubo ali e vão direto pro meu ponto de consumo, né? Geralmente o pessoal que não conhece bota o ponto de consumo aqui embaixo, ó, conecta a mangueira aqui embaixo e já sai para a mangueira, já sai para a pistola lá, por exemplo, né? Conecta a mangueira aqui e sai para a pistola. Opa, desculpa. Então, se eu tenho a pegada por baixo aqui, ó, essa água vai entrar aqui nesse tubo, vai vir aqui na minha mangueirinha e vai lá para minha pistola, ó. Eu colocando por cima, eu já dificulto a entrada de condensado nessa minha ramificação, né? Mas vocês vejam que mesmo pegando por cima, pessoal, aqui embaixo tem um purgador e o nosso ponto de consumo, ó, ele não é ligado na parte inferior da rede, é um pouquinho para cima, ó. Deixa aqui a torneirinha, a válvula de corte para fazer o escoamento da água, a retirada do condensado, e você faz a ramificação para o teu ponto de consumo um pouco acima da rede final ali, certo? Beleza? Então isso aqui é uma maneira padrão de você fazer a tua tomada de ar, que muita pouca gente conhece e elimina já aí em torno de 60% do condensado só de fazer esse cabo de bengala aqui, muito importante, pessoal, tá? Na hora de você fazer a montagem de uma tubulação, tá? Então a tomada de ar comprimido, né, geralmente ela está aí, e o pessoal que quer montar certinho acaba utilizando todos esses componentes aqui, né? O filtro de ar, o regulador de pressão e o lubrificador, que é o que a gente vai ver no slide seguinte, né, pessoal? Mas não é toda empresa que coloca isso aqui não, tá? Já vou avisando vocês aí, não é toda empresa. Então, no slide seguinte eu tenho aqui isso tudo aqui, né? Filtro de ar, regulador de pressão e lubrificador, dá origem a essa unidade de condicionamento de ar comprimido, ou lubrifio, ou ainda tem gente que chama de unidade LFR. Veja bem, pessoal, lubrifica, filtra e regula, certo? Então tá aqui a figurinha, ó, né? Tá aqui o bichinho, é bem esse aqui mesmo, né? Então o ar, após passar todo o processo de tratamento, né, deve sofrer um último beneficiamento, composto por filtragem, regulagem da pressão e introdução de uma certa quantia de óleo, né? Esse óleo aqui vai servir então para lubrificar componentes e aumentar a vida útil dos componentes, certo? Mas não é aquela quantidade enorme, certo? É de 2 a 3 gotas por minuto, pessoal. É pouca coisa, tá? E ele é mais em formato de spray, beleza? Então, essa unidade lubrifio aqui, ela é composta por filtro, válvula reguladora de pressão e lubrificador. Vejam bem, pessoal, tá? Esse aqui está o manômetro, ó. E quando vocês encontrarem um manômetro juntamente com uma bolachinha dessa aqui, ó, uma manopla dessa aqui, certo? Um disco azul desse, isso aí é o regulador de pressão. Você aumenta girando no sentido horário e diminui no sentido anti-horário a pressão do teu ponto de consumo. Então vamos dizer lá, a tua rede está chegando aqui nesse ponto aqui, ó, teu compressor lá gera 15 kg-força por centímetro quadrado né, de pressão de ar comprimido na tua rede. Mas você está usando o teu ponto de consumo aqui só 3 kg. Então, como é que tu faz para reduzir de 15 kg-força por centímetro quadrado para 3 kg? Bom, eu utilizo esse regulador aqui, né, de pressão, de segundo estágio que a gente chama, que vai baixar de 15 para 3, para chegar no meu ponto de consumo lá, a pressão adequada do meu equipamento. Por favor, pessoal, não confundam, então, filtro de ar com unidade de lubrifio. O filtro de ar é esse aqui, ó, certo? Só ele, ó, não tem reloginho, não tem disco azul ali, manoplinha azul para a gente mexer, não tem nada. Então, esse aqui é um filtro de ar onde eu posso vir aqui, ó, acionar, tirar o condensado que está ali, tirar a sujidade, enfim. Mas ele não é uma unidade de lubrifio, ele é basicamente somente um filtro de ar. E essa aqui é a nossa unidade lubrifio, certo? Bom, a nossa unidade lubrifio, pessoal, tem isso aqui dentro dela, ó, lá composta nela, que é o regulador de pressão, né? Certo? Então, um regulador de pressão nunca poderá regular a pressão secundária acima da primária. A primária é aquela que larga do compressor lá, certo? Então, eu nunca vou poder regular se aqui a minha pressão
está chegando com 5 kg. Eu nunca vou poder tirar dela aqui, regular ela para ela emitir lá na saída aqui do outro lado. Se ela entra com 5, nunca vai poder sair com 7 kg, pessoal. Tá? Porque para isso eu precisaria comprimir o ar. Preciso de um compressor. E nas tecnologias atuais, dentro de um negocinho desse, ainda não é possível, certo? Então ela simplesmente reduz a pressão. Então a pressão primária é aquela que entra na reguladora, aquela que vem do compressor, vem lá da rede principal. Essa é a pressão primária. A pressão secundária é aquela que sai, né? É aquela que ocorre na saída reguladora. Então se eu entro aqui com 10 e eu regulo isso aqui para largar com 5, 10 é a pressão primária e 5 é a pressão secundária. Muita gente chama esse camaradinho aqui de regulador secundário, certo? Tá? O regulador de pressão secundário ou de segundo estágio, certo? Porque o primeiro estágio está lá no compressor. Então, esse aqui é um regulador de segundo estágio. E ele nunca vai aumentar a pressão, pessoal. Simplesmente ele só vai diminuir a pressão para ficar adequada ao seu ponto de consumo. Beleza? Chegamos aqui, então, no ponto de consumo, pessoal. Tá? Acabamos a redistribuição. Tá? Agora a gente vai entrar no ponto de consumo. O que é o ponto de consumo? É o equipamento, são os atuadores, são as válvulas direcionais que vão fazer os atuadores funcionar, certo? E é isso que a gente vai ver na aula que vem, certo? Válvulas direcionais, atuadores e dimensionamento de rede. Ainda não decidi qual desses assuntos a gente vai conversar, mas é um desses 3 aí que a gente vê semana que vem. Beleza? Eu estou encaminhando junto com essa apresentação aí uma atividade com 7 questões simples. Basta você olhar os slides que vai estar lá as respostas. Então vai ser bem simples, pessoal. Espero que curtam aí e estou à disposição para atender vocês aí a qualquer momento. Valeu, um abraço e até mais.